Senador, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Essa questão da Flor de Lis trouxe à tona o tal de foro privilegiado, que o pessoal fala que vai votar e não vota nunca. Bom dia, é um prazer falar com o senhor, senador. Bom dia, Datena, bom dia a todos que ouvem ou pelo YouTube assistem à Rádio Bandeirantes. A satisfação é toda minha, sempre estar falando com você. Você disse muito bem, a questão, o fato da deputada Flor de Lis só trouxe de volta à tona o famigerado foro privilegiado, que veja o absurdo, Datena. O foro privilegiado foi votado pelo Senado, a proposta de emenda constitucional que teve como primeiro signatário o senador Álvaro Dias, a qual eu relatei no Senado, foi votado pelo Senado há mais de 1.100 dias. Há mais de 1.100 dias foi para a Câmara. A Comissão Especial da Câmara aprovou e mandou para a mesa para colocar na votação, no plenário da Câmara, há 624 dias. Há 624 dias está pronto para ser votado a proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado. Aliás, Datena, que coloca o foro privilegiado no Brasil no patamar das democracias. Datena, nos Estados Unidos não tem foro privilegiado. O presidente Trump, se responder a qualquer crime, responde na primeira instância. O homem mais poderoso do planeta responde na primeira instância. Na França, o foro privilegiado é para uma meia dúzia. O presidente, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia Nacional e uma meia dúzia de ministros. Em Portugal é para 4. Na Alemanha não existe. Na Itália é só o presidente da República. Então, é um instituto que se tornou no Brasil para situações absurdas como estas, de uma deputada sob investigação, onde tudo aponta que ela é responsável por ser mandante de um crime e continua como representante do povo brasileiro. E foi uma das mais votadas do Brasil, a mais votada do Rio. Bom, por que então não entra em votação isso? O Rodrigo Maia sofre pressão dos seus pares para que isso não entre em votação, na sua opinião? Bom, primeiro esta é a pergunta que estamos formulando ao deputado Rodrigo Maia. Ontem, Datena, eu e mais outros 25 senadores e senadoras subscrevemos um ofício ao presidente pedindo para que ele ao presidente da Câmara dos Deputados, pedindo para que ele paute a matéria. Eu acho que ele deve receber oposição, né? Tem mais de uma dúzia de parlamentares que têm processos em foro especial, notadamente o foro de parlamentares, de senadores e de deputados federais, é o Supremo Tribunal Federal. Então tem mais de uma dúzia, e eu quero aqui logo deixar claro, não é assim, eu não sou daqueles a jogar pedra no Supremo em relação a isso. O Supremo não é uma corte criminal. O Supremo não é uma corte para ficar analisando 10, 15, 20, 30, 40 processos criminais lá. O Supremo foi feito no desenho da nossa Constituição para ser uma corte constitucional. Ou seja, as controvérsias sobre a Constituição vai para o Supremo. Mas não, o Supremo não é juizado criminal para ficar definindo quem vai ou quem não vai para a prisão. Isso sobrecarrega o Supremo. Então a responsabilidade é nossa. A gente não pode tirar das nossas costas, do parlamento, a responsabilidade que é do parlamento. O parlamento é que tem que extinguir, tem que pôr fim a isso. E não põe fim, no meu sentir, porque alguns veem com o foro como instrumento de proteção. Alguns não, muitos veem o foro como instrumento de proteção. E essa questão do TRF6, hein? Um tribunal que só atende Minas Gerais, é um negócio absurdo, não é não? É um negócio indecente, Datena. Eu estou fazendo uma campanha junto aos líderes do Senado para que os líderes não deem acordo em que o presidente Davi Alcolumbre coloque esta matéria na pauta. Veja, e é uma matéria de enorme insensibilidade com o Brasil real. Datena, qual é o Brasil real? É o Brasil de 15 milhões de desempregados a essa altura, outros tantos desalentados. É um Brasil em que mais de quase 120 mil famílias perderam um ente querido, que outros milhões estão adoecidos por conta da pandemia. Esse é o Brasil real. Aí no Brasil de desempregados, em que muitos
No meu estado do Amapá, 65% da população está dependendo do auxílio emergencial para sobreviver. Aí nós vamos criar um privilégio descabido. Vamos criar um Tribunal Regional Federal que vai aumentar custo. É conversa para boi dormir essa de que não aumenta custo. Me prove que não aumenta custo. Vai ter concurso para juízes federais, vai ter concurso para novos cargos. Não se estrutura um tribunal sem aumento de custos. Outra coisa, é inócuo, porque o tribunal vai ser estruturado retirando varas criminais de outros estados que são carentes da assistência judiciária, principalmente estados da Amazônia. Além de ser uma injustiça federativa, é uma injustiça com o Brasil e é totalmente inadequado para o momento que o país atravessa. O país vai caminhar para uma recessão profunda de 6%. Aí a gente aumentando custos com a criação de um tribunal. O Congresso não pode cometer uma indecência dessa. Olha, o presidente Jair Bolsonaro ficou durante um determinado período calado, mas muito calado mesmo. E durante esse período o país andou muito bem e ele andou bem, né? Com auxílio emergencial, subiu na pesquisa do Datafolha, que ele tanto se coloca contra, mas na pesquisa do Datafolha, que me parece um instituto sério, me parece não é um instituto sério, ele subiu pontos percentuais, a rejeição dele diminuiu, ele passou um período calado. Antes desse período calado, houve em Brasília um zum, 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 e quando zum, zum, zum existe em Brasília é porque é notícia, não é zum, 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 é fato, que o Bolsonaro teve próximo de uma intervenção no Supremo, que seria um golpe. Depois ele ficou calado um tempo e agora voltou atacando mais pessoas, depois do caso Queiroz. Como é que o senhor prevê a sequência do governo Bolsonaro? Quem vai ser o Bolsonaro que vai governar o Brasil daqui para frente? Esse que ficou calado durante um tempo e com equilíbrio começava a resolver a situação, está praticando o que ele diz que era velha política, mas está praticando, tá? Se praticar política, pelo menos, com meritocracia e daí por diante, é difícil. Com quem ele está se abraçando, é difícil você praticar política sem que você resvale no que ele chama de velha política. Distribuição de cargo, verba e daí por diante. Mas como é que o senhor prevê a sequência do governo Bolsonaro? Tatena, com quem ele está se abraçando na Câmara dos Deputados são os que são responsáveis para que o foro privilegiado não seja votado. E vamos dar o nome aos bois, né? Eu gosto de nominar, não ficar assim na especulação aleatória. É o famigerado Centrão. Essa turma, boa parte, tem ficha corrida, eles que não querem fim de foro privilegiado. Então, é essa turma que dá sustentação ao presidente, e que eu considero lamentável. Eu sempre tenho dito, eu disse desde o começo, embora minha posição seja diferente do presidente, eu não faço oposição ao Brasil. Eu não concordo com o presidente quando ele exagera, quando ele ataca jornalistas, principalmente quando os jornalistas estão cumprindo a sua missão. Não tem nada demais em perguntar, presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa, Michele, recebeu 85 mil ou 90 mil do senhor Fabrício Queiroz? Não tem nada demais perguntar isso. Isso é uma pergunta que necessita de uma resposta. E é dever. E o jornalista, você é um dos mais conceituados no Brasil e mais respeitados no Brasil, você sabe muito bem, o jornalista que não pergunta isto não cumpre o seu papel de jornalista em uma democracia com imprensa livre funcionando. O presidente, o que eu espero, o que eu gostaria do presidente, eu vou dizer o que eu espero que eu gostaria. É a postura de presidente. Presidente não se incomoda com perguntas. Presidente dá explicações públicas. Presidente tem postura no cumprimento e no exercício da sua função. Basta o presidente fazer isso, que ele conte, inclusive, com um membro da oposição para lhe ajudar no Congresso Nacional. Assim como eu, outros, tenho certeza que assim se comportam. Mas toda vez que ele faz ameaça, esse presidente que eu gostaria que ele se comportasse, que se comportasse. Se comportando assim é melhor para ele, como você disse, a popularidade dele melhora. E é melhor para o Brasil. A gente não fica sendo manchete negativa nos jornais internacionais
sob um regime em que isso teria, em tese, ameaça à nossa que é ruim, democracia. né? Porque isso não atrai investimento. Que é não é a péssimo. notícia pela notícia. Você vai precisar de atrair investimento de externos para o Brasil passar pela recessão. Você vai poder ter que vender os nossos produtos lá fora com mais facilidade e não visto como um empecilho, um Brasil que não respeita regras e leis ambientais ou coisa parecida, que isso vai dificultar a venda do nosso produto lá fora. Então o Brasil vai precisar de tudo isso. Não é a notícia pela notícia. Porque meter o pau, esses gringos metem mesmo. Agora, meter o pau e com razão complica, inclusive, os nossos negócios internacionais. E a balança vai para o espaço e o Brasil precisa de exportar, precisa atrair investimento externo. Não vale a pena você arrumar rolo com os gringos agora, num momento difícil como esse. Datena, e nós precisamos ter muito foco para as nuvens tortuosas que virão. Nós estamos passando um momento de dificuldade, agora com a pandemia. O auxílio emergencial para os mais pobres funcionou como uma espécie de anestésico, mas o auxílio emergencial acaba, não vai ser para sempre R$600. Isso impacta as famílias. Repito, nós temos mais de 15 milhões de desempregados, outros tantos desalentados, e tem pela frente um horizonte de uma recessão que pode ser de 5% a 6,5%, 7%. Não é simples. Nós vamos precisar de um esforço comum, de foco, para superar esse momento. Vamos precisar, nós, o presidente da República, ou a sua equipe, todos terem concentração, ter que ter responsabilidade fiscal, não pode ficar criando tribunal, assim como a ideia da criação desse tribunal. Nós vamos precisar ter preservação da imagem do Brasil. O Brasil não pode parecer uma republiqueta de bananas, tem que ser demonstrada como um país que tem a sua institucionalidade forte. Por isso, eu acho muito temerário quando tentam fazer modificações às pressas na Constituição nesse momento. Eu pedi que o Supremo faça a interpretação esdrúxula da Constituição por conta de conveniências políticas. Então, nós temos que ser um país com instituições firmes e fortes. E o presidente da República não pode passar imagem negativa. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem que compreender, ele é no Brasil, o presidente da República, nós vivemos numa república presidencialista, onde o presidente ele é o chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, ele não é somente quem governa o país, ele é o nosso cartão de visitas no exterior. É ele que apresenta o Brasil na esfera internacional. O cartão de visitas no exterior tem que ser demonstrado como alguém que respeita a liberdade de imprensa, que respeita a democracia, que respeita a Amazônia, que respeita tudo isso. Olha, o senhor falou do auxílio emergencial, o Bolsonaro vai estender o auxílio até dezembro. Até dezembro a coisa vai funcionar. Já vai ser questionada por causa da perda do auxílio emergencial, que é de R$600, mas o Bolsonaro diz que não pode ser de 600, que é muito. E agora, o que eu estou estranhando demais é a posição do Maia em relação ao Bolsonaro. Eu estou realmente, eu não escondo que gosto do Maia, que acho o Maia um bom político, mas nos últimos dias eu estou estranhando muito a aproximação do Maia com o presidente da República, do centro com o presidente da República. Eu não estou dizendo blocão, não. O blocão desses caras que você citou é uma coisa. O centro também não é muito diferente, mas é parecido, mas não é tão ruim como o blocão. O senhor entende o que eu quero dizer. Tem uma fronteira aí entre o ruim e o péssimo. Não é? Com certeza. Mas aí o Maia está se aproximando demais do presidente da República. Anteontem eu entrevistava o presidente Temer. Houve aqui o almoço em São Paulo, segunda-feira acho que foi. Estava lá o presidente Temer, estava o Ciro Nogueira, estava o Maia, estava o Baleia Rossi, estava alguns dos políticos mais importantes do chamado Centrão, não digo do Blocão. O Blocão é a parte ruim com o Centrão e é uma coisa meio assim, tipo um buraco negro, vamos dizer isso, tá? Capaz de me expulsar do partido que eu estou. Aliás, eu estou pouco me lixando. Se não expulsar, eu devo sair mesmo. Então, para mim, tanto faz. Entendeu? Estou pouco me lixando para isso. Se tivesse intenção de ser político agora, teria sido candidato e não fui.
Achei que não era o momento certo, porque o Brasil precisa de político que tem experiência exatamente para enfrentar a pandemia. Como é que eu posso ser político agora com primeira experiência? Já pensou se eu vou ser eleito prefeito de São Paulo, e vai que dá um azar eu fosse eleito prefeito de São Paulo, no meio de uma pandemia, sem experiência, se administrar uma cidade do tamanho de São Paulo sem experiência política? Seria um caos, não é? Ou próximo de um caos. Roubar eu não ia, mas também fazer coisa boa de forma administrativa, eu duvido que faria, porque não tem experiência para isso e não é o momento para se colocar político inexperiente, político de primeira viagem numa administração de uma cidade do tamanho de São Paulo. Mas voltemos ao assunto. Aí eu perguntei ao Temer, o que vocês conversaram ali, presidente? Não, foi um almoço, falei, presidente. Almoço com esses políticos aí, todos, vocês no mínimo, devem ter tratado de política. Não foram tratar de como está o Flamengo, o Corinthians e tal. Ele falou, não, da Atena nós não falamos de impeachment. Bom, moral da história, primeiro que eu não perguntei nada de impeachment pro ex-presidente Temer. Eu costumo prestar atenção nas entrevistas. As pessoas fazem pergunta de pauta e não prestam atenção no que o cara responde. Por que o Temer falou que não falou nada de impeachment? Se eu não perguntei nada para ele sobre o impeachment, eu só perguntei o que é que tinha sido discutido aí. O senhor acha que está sendo feito um grande acordo mesmo para segurar a onda do Bolsonaro por causa desse caso do Queiroz? Eu acho que esse acordo está em curso desde o momento que o presidente começou a se aproximar. Vamos tratar como você está chamando, deste blocão. Porque, veja, nós criamos esse adjetivo, foi criado na política esse adjetivo de centrão, não muito leal ao grupo originário que foi criado em 1988. Eu acho que tem esse tipo de comportamento pejorativo, fisiológico, baseado na impunidade, em diferentes partidos hoje, Datena. Não é só nos partidos tradicionais do centro ou nos que são identificados como centrão. Tem partido de esquerda que tem político que se comporta assim. Tem muito partido que hoje de oposição que tem político que detesta ouvir falar de fim de foro privilegiado. Né? É por isso, às vezes, que parte da oposição também não consegue conversar com a língua do povo, porque negligencia pautas fundamentais, pautas que os brasileiros não aceitam mais que existam. Os brasileiros não aceitam instituições como esta do foro privilegiado, que beneficia a impunidade. Muitos políticos de oposição não entendem as angrúrias daqueles brasileiros que vivem nas periferias das grandes cidades, dos mais pobres, e sofrem com a violência de cada dia, e menosprezam a pauta da segurança pública, negligenciam a pauta da segurança pública. Então, só para dizer isso, que tem típicos comportamentos fisiológicos, corruptos, em partidos não só do chamado tradicional centrão, tem partidos da oposição também, que tem com políticos com comportamentos oportunísticos. Né? Então, isso não podemos dizer que é monopólio de um partido, e eu seria desleal ao que eu assisto em Brasília se dissesse que isso é monopólio de um partido. Então, eu acho que esse acordo do presidente já tem até muito antes. Eu não vejo nenhum ambiente, embora hoje possa ter elementos, eu acho que essa questão aí do Queiroz mereceria uma explicação maior do presidente, mereceria uma investigação mais a fundo, mas não tem hoje nenhum ambiente favorável a um processo de impeachment. O impeachment é, sobretudo, um processo político. Né? Não tem como um presidente com mais de 20% e 30% de aprovação popular, né, não tem condições políticas de avançar com um processo desse tipo. Mas isso não inibe a necessidade da investigação, do esclarecimento, da resposta à pergunta que o jornalista, no último domingo, fez ao presidente da República, que é característico de uma democracia, que é pedra basilar de uma democracia, ser respondido perguntas como estas. Agora, hoje o presidente tem uma situação no parlamento muito mais confortável, Datena, até pelos acordos que fez, pelas entregas que fez, do que tinha no começo do ano.
Mas tem uma situação se muito mais tem. confortável do que no começo do governo dele, né? Tem muito confortável. Principalmente na Câmara dos Deputados. O Maia, como foi muito atacado pelo entorno do presidente, pelo presidente algumas vezes, mas como sempre age ali no entorno do presidente, o Maia, que foi muito atacado pelo entorno do presidente, estava reagindo a esses ataques. Hoje, eles estão mais abraçados do que gêmeos siameses, né? Se for para o bem do Brasil, tudo bem. Agora, eu não gosto muito disso, não. Eu não vejo isso com bons olhos, não. E confesso que meio que decepcionado com o Rodrigo Maia. E eu acho que tem uma outra coisa aí. Eu acho que eu não quero acreditar, assim como você, embora eu tenha minhas diferenças com o presidente Rodrigo Maia, eu tenho em boa conta. Mas eu acho também. que eu acredito, eu acho que ele tem colocado algumas coisas na frente. Essa aproximação agora, concordo com você, se a aproximação for por uma agenda em prol do Brasil, para o Brasil superar um momento difícil, que eu já falei aqui da recessão que se vem, sou o primeiro a apoiar. Agora, se for tipo eu de também, acordo... mas para proteger determinada coisa, de determinada situação, não. Agora, por exemplo, se for tipo de acordo para isso, e me permita, Datena, se for tipo de acordo para legitimar a ideia de reeleição para a presidência das casas, burlando esse livrinho aqui, que é a Constituição da República Federativa do Brasil... Isso é barbada. Que o Maia e o Alcolumbre querem se eternizar ali, você pode ter certeza que esse é um dos princípios básicos desse abraço aí. É isso que pode passar uma péssima imagem, inclusive internacional, que passa para nós a imagem de uma espécie de republiqueta de bananas. Por isso que eu digo, Datena, a responsabilidade nesse momento, eu não quero ser leviano, mesmo sendo de oposição ao presidente Bolsonaro, de jogar a responsabilidade só nas costas dele, das coisas. Responsabilidade é de todos os políticos. Abraço é dos dois lados, né? Abraço, ele tem abraço e é abraçado, né? Exatamente. Então, a responsabilidade é de todos os políticos. O presidente da República não pode se comportar ofendendo a liberdade de imprensa, ofendendo a democracia, mas também os líderes do Congresso não podem ofender a Constituição. Se a regra da Constituição é clara, se a Constituição prevê o princípio da alternância do poder, se nós começarmos a ofender isso, onde é que vamos parar? Se todas as lideranças políticas, se todas as instituições começam a ofender a Constituição, onde teremos moral ou credencial para recriminar o presidente da República se ele fizer o mesmo? Então, tem responsabilidades aí que tem que ser de todos. Senador, algo mais? Acho que foi uma ótima entrevista, foi um bom papo aqui. Sempre é muito bom falar com você, Datena. E além de falar com você, eu sei que tem audiência em todo o Brasil. O seu programa é o mais visto e mais respeitado de todo o país. Falo isso porque quero lhe dizer, já lhe disse uma vez pessoalmente e reitero, sou muito seu fã, viu? Muito obrigado, a recíproca é verdadeira, parabéns pela sua luta. Foi um prazer falar com o senhor, senador. Satisfação minha. Um abraço, Datena. Bom dia. Um abraço grande, bom dia e saúde.